reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Que alegria, meu dileto e amado irmão e irmã, que nos acompanha nesta noite maravilhosa, com mais um programa Eclésia Santa. Nós estamos chegando ao final do mês de junho, né, Otávio? Isso, Dom. Hoje 29 de junho, né? 29. Boa noite, Otávio. Boa noite, Dom. Daí sua bênção. Deus te abençoe, você está bem? Estou bem, Dom, graças a Deus. Foi a missa do Papa ontem? Sim, fui à missa. Foi a missa. Ontem foi o dia do Santo Padre, porque nós celebramos no domingo próximo ao dia 29, seria hoje o dia, hoje se celebra em Roma, mas aqui no Brasil nós celebramos no domingo próximo ao dia 29 de junho, o dia maravilhoso da solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas mestras, as duas vigas de sustentação da nossa Santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado a você que está chegando, você que ainda vai chegar daqui a pouco e vai começar a escutar. E no final teremos a nossa oração costumeira pelas intenções de todos vocês. Ninguém ficará sem as orações. E hoje nós trazemos um tema bonito. Eu peço, Otávio, que você joga o painel na tela toda para a gente comentar o tema de hoje, os frutos da comunhão, no número 1391 do Catecismo. Olha aí que maravilha. Os frutos da comunhão. A gente traz São João 6,56. Quem se alimenta da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. A comunhão eucarística produz em nós. A gente traz aqui 5 pontos, né? Olha que coisa bonita. União íntima com Jesus Cristo. Jesus que é fonte e cume da vida cristã. Tem o coração de Jesus. A cruz,
fortalece a caridade e aumenta o nosso amor a Deus e ao próximo. Lembrando que nosso Senhor, na cruz, amou a todos. Terceiro ponto, perdão dos pecados veniais, purifica e renova o coração. Quarto ponto, aumenta a graça santificante, faz-nos crescer na vida de Deus, ou seja, na intimidade de Deus. Por último, penhor da vida eterna, alimento que nos conduz ao céu. E embaixo a gente trouxe uma frase de Santo Tomás de Aquino: a Eucaristia é o sacramento da caridade. Significa o amor produz amor. E nós temos essa imagem bonita da ceia de Jesus com os apóstolos, a instituição da Eucaristia, uma imagem muito bonita, fundamentada nas imagens clássicas aí da Renascença da Igreja. A nossa Igreja que tem um cabedal artístico, cultural invejável, que dá gosto estudar e ver a arte da Igreja. Hoje, atualmente, nós não temos arte, inclusive na Igreja, é muito fraca. Os nossos atuais artistas, muito fracos, não têm a tonalidade, a fertilidade que a arte clássica e bizantina trouxe. Mas o melhor é que nós estamos aperfeiçoando. E com certeza muitos artistas clássicos e sacros vão aparecer na área da arquitetura. Nós estamos vendo crescer muitos arquitetos jovens, católicos, conservadores, que querem retomar novamente esse caminho de confecção de igrejas que nos ajudem a rezar, que nos ajudem a ter no coração esse desejo grande de poder sentir a presença de Deus. Retomando aqui o catecismo, o número 1391 do catecismo. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Nós ainda temos mais uns 2, 3 programas, eu acho até 4 programas talvez, eu acho que até mais, para a gente chegar no final desta temática central da Igreja, que é a Divina Eucaristia. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com o Cristo Jesus. Pois o Senhor diz: quem se alimenta com minha carne e bebe o meu vinho, permanece em mim e eu nele. O capítulo 6 de João é chamado o capítulo do pão da vida, que exatamente nosso Senhor nos dá os fundamentos da Eucaristia de modo assim muito prático, muito sensível e profundo. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. Olha que isso é uma beleza, né? No banquete eucarístico. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. E o catecismo traz uma citação deixa eu ver aqui essa citação, do breviário antigo de Antioquia, que é maravilhoso. Olha aqui. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que foi dada a garantia da vida. Como quando um anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àqueles que recebem o Cristo. Ou seja, a Eucaristia é esta força, meu querido e amado internauta que nos segue aqui e ouvintes que nos acompanham pelos nossos sistemas de rádio. A Eucaristia é isso.
ela une a nossa alma, a nossa vida, ao mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Isso é fundamental. Só pode receber a Eucaristia quem recebeu o santo batismo. E a Eucaristia é esse combustível, por assim dizer, numa linguagem bem rasteira, né? É o combustível que acelera e fortalece o nosso batismo. Daí é imprescindível que nós tenhamos esta alegria de poder alimentar com o alimento espiritual, que é a divina Eucaristia. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, ela traz vida, ela é vivificante na nossa vida. Esse crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão. Comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação, até o momento da morte, quando nos será dado como viático. No momento da morte, nas dificuldades que nós temos no final da nossa vida, nós somos chamados a receber a Eucaristia como viático, alimento daqueles que partem para uma nova e grande viagem. E eu penso que o momento da nossa morte será o início dessa grande viagem para o coração de Deus. É uma viagem que, após a morte, nós já não temos mais o tempo como medidor disso. Nós não temos mais o espaço para isso. Nós não teremos mais a realidade histórica. Não teremos mais a realidade fisioquímica e atômica, por assim dizer, a vida material. Nós não teremos mais isso, porque nós já estaremos no patamar da sobrenaturalidade, desta realidade que existe em paralelo a tudo aquilo que é histórico e material, que é a vida espiritual. Esse mundo espiritual enorme, parece equidistante, mas ele é próximo. Ele toca o mais profundo da nossa vida através dos atos que nós vamos vivendo. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós sentimos esse mundo sobrenatural, transcendente, metafísico, para além da realidade fisioquímica. Nós sentimos esse mundo presente em nós, na Eucaristia, na oração, na caridade que nós fazemos, no amor que nós demonstramos, nestas realidades que eu diria místicas, que quase que empiricamente nós tocamos essa realidade extracorpórea, extramaterial, que é a realidade profundamente espiritual, que ao mesmo tempo que está longe, está perto. Ao mesmo tempo que está perto, está longe, está imiscuída dentro de nós, está dentro de nós, ela está concernente ao nosso ser, porque nós somos também espírito. A pessoa humana, ela dispõe de uma realidade profundamente espiritual, porque nós viemos de Deus. Como diz o grande filósofo legionário de Cristo, Lucas, o ser humano é uma alma que está incorporada, por assim dizer, dentro de um corpo, esperando a hora de sair, que é naquele momento tanatológico, quando a morte chega na nossa vida. Então, nós cedemos o espírito e aí nós vamos viver numa realidade profundamente adversa, diferente desta realidade que nós vivemos, que é a realidade sobrenatural, extracorpórea, que é a realidade espiritual. E nós trazemos os resgos
as centelhas desta realidade na nossa alma está, de certa forma, incrustada dentro desta nossa realidade material que nós vivemos no dia a dia. É uma linguagem um tanto difícil, mas é essa linguagem que a gente tem para entender isso que o Catecismo da Igreja nos traz. Este crescimento da vida cristã, a vida espiritual, precisa inexoravelmente ser alimentada pela comunhão eucarística, que é o pão da nossa peregrinação. Olha que termo bonito que o Catecismo traz para nós. Pão da nossa peregrinação. O católico peregrina neste mundo e a gente peregrina com essa força eucarística do senhorio de Jesus na nossa vida. Nós não precisamos do avatar da nova era, nós não precisamos de ETs, de disco voadores, destas realidades que a nova ordem mundial, que a New Age planteia, controle da mente, essas bobagens, você é o que você pensa. Cada pessoa tem um poder infinito da mente para perscrutar, ou até mesmo naquela linguagem de Aristóteles, espicaçar como a águia faz, rasgando a sua presa, esse mundo misterioso que nos envolve. Nós temos a fé. Nós somos católicos, nós somos cristãos. É a fé que nos joga, que nos atira para essas realidades tão grandes, tão belas, que nós recebemos da nossa tradição da igreja e que vem dele, do crucificado, tão esquecido, tão abandonado nos nossos tempos. Mas Jesus trouxe tudo, completou tudo o que nós precisamos para compreender o que é o ser humano, de onde veio, quem é e para onde vai. Essas perguntas intrigantes que às vezes toma de assalto a mente dos pensadores, dos filósofos, dos que questionam o porquê de todas as coisas, elas estão muito bem concernentes àquilo que Jesus é para nós, aquilo que ele vivenciou na sua historicidade, em Jerusalém, na sua terra natal, em Nazaré, em Cafarnaum, por onde Jesus andou e ministrou o seu ensinamento, ali nós podemos aurir dessas realidades tão profundas do seu mistério, a compreensão daquilo que nós somos, do que nós somos. Nós somos isso, esse mistério. A comunhão nos separa do pecado, porque o pecado, gente, ele é chamado pela tradição da igreja de mysterium iniquitatis. É o mistério da iniquidade. Você não vê o pecado, você vê as consequências do pecado. Porque o pecado é uma realidade ôntica, é uma realidade espiritual que tange a nossa realidade também sobrenatural, nos inclinando a satisfazer aquilo que é da carne. Isso é o pecado. Enquanto que a mística, o crescimento interior, a busca interior, o aprofundamento da fé é uma realidade outra que nos inclita a buscar, a inclinar para as coisas santas, sobrenaturais, que, de certa forma, vai raferecendo a nossa vida, o nosso ser, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores. O corpo de Cristo, ele se opõe ao corpo da iniquidade, ao corpo do pecado. E esse corpo que nós recebemos na comunhão é entregue por nós. E o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso, meu querido e amado irmão e irmã, a Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem, ao mesmo tempo, purificar dos pecados cometidos
cada um de nós, e também sem nos preservar dos pecados futuros. Ou seja, a Eucaristia alimenta o nosso perdão, a nossa purificação e predispõe o nosso coração para não ceder, para não inclinar aos pecados futuros. Isso é algo muito bonito, grandioso. E aqui eu trago uma palavra de Santo Ambrósio, o catequista de Santo Agostinho, século V, Milão, na Itália. Olha o pensamento de Santo Ambrósio. Toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Isso está muito descrito naquela oração depois do Pai Nosso. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados. E assim devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Qual é o remédio? Para os nossos pecados, a Eucaristia. Se a gente está em pecados veniais, você já faz um pedido de perdão dos pecados no ato penitencial da missa e você já predispõe seu coração para comungar. Esses pecados veniais também são perdoados no ato penitencial da Santa Missa, embora você possa depois decliná-los na confissão que você for fazer, na próxima confissão. Pode-se fazer isso também. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nós sempre temos uma dificuldade para compreender isso. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio, diz Santo Ambrósio. O pecado que nós sempre temos é preciso combater com um remédio. E esse remédio é a Eucaristia. Porque a Eucaristia é como o alimento corporal, serve para restaurar a perda das forças. A Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a enfraquecer. Esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Você ajudar o pobre, visitar o doente, colaborar com a causa justa. Tudo isso é caridade, gente. Isso brota daqui do mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo aí, ó. Brota daqui. A caridade brota da cruz de nosso Senhor. E isso reaviva em nós esse dom de Deus, para que os nossos pecados vão cedendo à santidade e à graça em nossos corações. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de nos enraizarmos nele. E aqui a gente traz uma palavra de São Fulgêncio de Ruspes, que é um santo aí da alta Idade Média, né? Ele diz assim: visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fazemos memória de sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos humildemente que, em virtude deste amor pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar esse mundo nosso, esse mundo, como crucificado para nós. E sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom do amor, morramos ao pecado e vivamos para Deus.
Esse é o lema que os grandes pregadores, que os santos, que os padres da igreja sempre trouxeram para nós. Viver para Deus. É um pensamento muito importante de São Fulgêncio, que atiça dentro de nós o fogo incandescente do batismo, para que nunca deixemos que estas nódoas, que estas vesgas de pecado possa inflamar a nossa alma contra o seu destino último, que é a visão beatífica de Deus. Assim sendo, 1395, o número do Catecismo, pela mesma caridade que acende em nós a Eucaristia, nos persevera dos pecados mortais futuros. Quando mais participarmos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais se torna difícil nos separar dele pelo pecado. Sobretudo o pecado mortal. E o pecado mortal, ele vem a partir do pecado venial. Que o pecado venial é uma introdução, é uma abertura para que nós possamos alcançar o pecado grave na nossa vida. Isto é realidade da própria Eucaristia, que se destina também a perdoar pecados. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. Claro que o sacramento da reconciliação ele está profundamente ligado ao sacramento eucarístico, porque as pessoas se confessam para poder tirar aquele cavalete que está entre o fiel e o altar. Trânsito proibido. Por que está proibido? Porque você está cheio de pecado. Você está com um pecado grave no coração. Você ofendeu alguém. Você criou problemas para a fé de alguém com a sua vida. Então, é importante que a gente passe por esta reparação das misérias que praticamos, para que possamos, com toda a alegria do coração, mergulhar neste oásis de santidade que a Eucaristia traz para nós. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. A unidade do corpo místico de Cristo, a Eucaristia faz a Igreja. Aqueles que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Por isso mesmo, Cristo nos une a todos os fiéis que em um só corpo, a Igreja. A comunhão renova também a comunhão nesta incorporação da Igreja realizada pelo batismo. Todo o mistério da Igreja, você chega na Catedral aqui de Formosa, ou qualquer outra igreja nossa aqui que está cheia, tudo isso, gente, é forma de participação no mistério da comunhão e do corpo de Cristo. E o pão que partimos não é comunhão para o corpo? Corpo de quem? De Cristo. Porque há um só pão, nós, embora muitos, como um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Portanto, é um ponto firme de reflexão para nós, que a gente não pode desconsiderar. Santo Agostinho, no seu sermão 272, ele vai dizer para nós o seguinte: se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento. E aí a pessoa vai responder o quê? Amém. Corpus Christi, o corpo de Cristo. Quando o padre dá a comunhão para a gente, a nossa resposta é amém.
sim, é verdade, eu creio que é o corpo de Cristo que eu estou recebendo. Aquilo que recebeis e subscreveis ao responder, ouvi estas palavras, o corpo de Cristo, e respondeis amém, seja por um membro da igreja, seja para que vosso amém seja verdadeiro. Portanto, esse amém da chamada doxologia, que é o final da celebração, ali antes do Pai Nosso, quando nós fazemos o por Cristo, ali ocorre a doxologia, que significa o grande louvor, a grande oferta. Como já falei aqui outras vezes, o por Cristo, com Cristo e em Cristo é quando o sacerdote oferece a vítima imolada, Cristo, presente no pão e no vinho consagrados no altar, que a gente oferece ao Pai. E por isso que a Assembleia diz amém. É um amém forte e quando cantado deve ser bem forte, porque retrata essas realidades do profundo da nossa vida, do profundo das nossas angústias com a morte, com o sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver bem essa graça do santo batismo. Bem, minha gente, nós precisamos concluir o nosso programa hoje. O nosso programa é gravado. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Pode deixar as palavras aí, depois a gente olha. Eu sei que tem muitas perguntas, vamos deixar para o próximo programa, porque hoje não tem como responder a todas estas perguntas, porque a gente tem compromisso, essa coisa toda. Então eu agradeço a sua companhia, peço que se inscreva no canal, averigue se você continua fazendo parte deste canal, Dom Adair José Guimarães, que é onde nós veiculamos não só a Eclésia Santa, mas a oração da noite, a oração da manhã, homilias, palestras, podcasts. Vocês podem sempre visitar o nossa ilha de comunicação, que é o nosso canal Dom Adair José Guimarães no YouTube. Às vezes a gente está vendo as pessoas reclamar que não recebe o programa Oração da Manhã, que não consegue receber a Eclésia Santa, é porque talvez você tenha dificuldade de contemplar a Sagrada Liturgia das Horas e encontrar os seus belíssimos ensinamentos. A oração das completas é a última aí no liturgia que nós temos aí. Certamente você já tem o costume de rezar a liturgia das horas todas as noites, por isso nós vamos rezar juntos, com muito amor no coração, porque esta é a oração da igreja. E a gente vai rezar com o Papa. E o Papa também reza essa oração. Os bispos, os religiosos, os monges, todos são chamados a rezar a liturgia das horas. Você reza, Otávio, a liturgia das horas? Sim, não, aprendi com o É uma bênção, né? Agora eu já peguei o costume, então. Sobretudo a oração da noite é tão fácil, né? É tão fácil, Pequeno, né? Uma oração. E mesmo a oração da manhã, a oração das vésperas, ela não é uma oração tão comprida. Você faz ali com 7, 8, 10 minutos tranquilamente. Depois as leituras bíblicas, tanto da palavra de Deus, quanto do magistério da nossa Santa Igreja. Então fica esse recadinho para você que ainda não se afeiçoou bem à liturgia. Você pode comprar o livro, são 4 volumes, é bem caro. Ou você pode comprar tudo aí com menos de R$30 e você vai ter tudo no nosso e-liturgia, com muitas outras variedades de oração e etc. Então nós vamos orar, tendo presente todas as intenções que vocês colocaram aqui nos comentários. Vamos rezar o primeiro hino. Nesta oração nós vamos rezar pelo nosso país, chafurdado em tantas coisas ruins, muito sofrimento
na vida dos presos do 8 de janeiro. A gente nunca vai deixar de falar isso aqui, que são irmãos nossos em grande sofrimento. E pedir ao bom Deus que alivie a situação do nosso país, nos conduzindo na justiça, na fraternidade e na democracia, e nos livrando da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos pedir a Deus o perdão dos pecados em silêncio, para bem celebrar os louvores divinos. Você realmente deva estar acompanhando a nossa oração. Peça agora o perdão a Deus. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Todos juntos o hino, bem bonito. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com a vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir, cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com nossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos, Senhor, com nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Nós vamos agora para o Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades, que é a oração do Salmo das segundas-feiras, sempre esse mesmo sábado, Salmo à noite na segunda-feira. Juntos. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Faremos intercalados por estrofe entre mim e vocês e o Otávio. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido e escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai o vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graça com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos leve em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve 1 Tessalonicenses. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito.
Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico, canto de Simeão. Juntos a antífona e juntos também o hino. Todos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então eu peço os sacerdotes que estão conosco, para que juntos possamos abençoar o povo de Deus que reza conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Boa Morte, venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila no final da vida, uma morte santa. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora para a gente terminar em paz. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se fielmente, Virgem pura, sendo o Criador da criatura, tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Amém. Querido povo de Deus, muito obrigado por estarmos juntos. Eu espero que esta humilde catequese tenha ajudado o seu óleo de compreensão interior, a sua unção, para que nós possamos ir mergulhando no nosso catecismo da igreja e assim adentrarmos aos pórticos da eternidade com Deus. Fiquem todos na paz, uma boa noite. Amanhã cedo logo tem o programa Oração da Noite. E na segunda-feira nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Fiquem em paz, uma noite de bom repouso para todos. Glória a Deus.